Atenção, porque amanhã pode ser o dia mais agitado da semana para as criptomoedas e para os mercados. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve um dia até estável, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos, vou estar comentando no que devemos prestar atenção amanhã, também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, o link vai estar fixado no topo do primeiro comentário desse vídeo. Então, se você descer aí nos comentários, você vai achar esse comentário aí sendo o primeiro, tá? Onde a gente mostra aí os links para vocês acompanharem notícias em primeira mão que podem ter algum impacto ou relevância para as criptomoedas. E bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal, começando aqui pelo gráfico, tá? Não estou conseguindo ver padrões novos aí em relação aos últimos dias. Para mim, o Bitcoin já bateu o alvo daquele fundo duplo. Então, em termos de gráfico, pessoal, a gente segue aí aguardando para ver se o Bitcoin vai formar algum outro padrão, porque até agora a gente não tem, tá? Até agora o mercado está aí parado, atingiu o alvo daquele fundo duplo e agora está em uma região de resistência, aguardando aí a formação de um padrão, né, ou de algum evento que seja um catalisador para uma alta do mercado, tá? A gente também, pessoal, tem que olhar aqui para o mercado americano, né? Afinal, é de lá que vem a maior parte dos movimentos que impactam as criptomoedas. O mercado americano teve também um dia parado, pessoal. Então, o Bitcoin acompanhou as bolsas americanas, mas amanhã pode não ser um dia parado, meus amigos. Isso porque na parte da manhã a gente vai ter vários eventos importantes para o mercado, tá? Às 9h30 da manhã a gente vai ter núcleo de vendas no varejo, é um dado importante nesse momento, tanto o núcleo quanto o cheio, porque são dados aí que nesse momento eles indicam para os economistas, para os investidores, se a economia dos Estados Unidos está entrando em recessão ou não. Também às 9h30 vamos ter pedidos iniciais por seguro-desemprego dos Estados Unidos, que também é um dado muito relevante, é um dado de alta frequência que toda semana é divulgado e ele é muito bom para a gente saber aí se a gente está tendo aí um aumento drástico no desemprego ou não, algum efeito econômico negativo. A gente também vai ter o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, que eu não acho que é o mais importante, e também às 9h30, meus amigos, além de todos esses dados que vão ser divulgados às 9h30, a gente vai ter o PPI, índice de preço ao produtor dos Estados Unidos, que vai ser divulgado também. E a expectativa do mercado é que a inflação cresça em 0,2%. Se crescer igual a 0,2% ou abaixo disso, acredito que o mercado vai ficar bem tranquilo, tá? O mercado não vai achar ruim. Se vier igual ou abaixo 0,2%, eu acredito até na possibilidade de alta do mercado, como aconteceu ontem, quando a gente teve o CPI vindo abaixo da expectativa, já que muitos dos inputs utilizados para calcular o PPI também são usados para calcular o núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed olha, tá? E então vamos ficar de olho, pessoal. Depois disso, pessoal, às 9h40 da manhã nós vamos ter aí também um outro evento extremamente importante para os mercados. Esse evento, pessoal, das 9h40 da manhã que aparece aqui no calendário, ele tem tudo aí para ser o evento mais importante do dia para os mercados como um todo, tá? Para quem não sabe, o Jerome Powell ele vai estar ali. Ele vai fazer um discurso durante a Thomas Lunch Beach Research Conference na cidade de Washington, tá? Que é a capital dos Estados Unidos. E o tema dessa conferência vai ser o Framework Review, né? Que faz parte aí de uma revisão periódica da estratégia de política monetária do Federal Reserve. Tá? É uma revisão que ocorre, pessoal, a cada 5 anos e busca avaliar aí, se necessário, ajustar alguma abordagem em relação às mudanças econômicas recentes, né? Desde a pandemia a gente teve o cenário da inflação, taxas de juros mais altas, né? E problemas ali de comunicação mesmo do Fed, problemas ali de interferência política. Então, pessoal, amanhã a gente vai ter tudo isso sendo discutido e o mercado vai estar atento, tá? Porque a última vez que a gente teve essa reunião foi lá no ano de 2020. Então, essa reunião aí vai chamar a atenção, ela vai ser transmitida ao vivo aí pelo próprio site oficial do Federal Reserve, tá? E o que o mercado vai estar atento, pessoal? Vai estar atento aí no que o Jerome Powell vai comentar em relação aos dados recentes, tá? Tanto ao PPI, que vai sair 10 minutos antes, quanto também em relação aos dados ali que vão ser divulgados, que foram divulgados nessa semana, né? A gente teve ali
os dados de inflação do CPI, que foram divulgados na terça-feira e vieram abaixo ali do esperado. A expectativa do mercado era um crescimento ali de aproximadamente 0,3%, tanto no núcleo quanto no cheio, veio 0,2%, né? A inflação cresceu menos do que o esperado. Na base anual, o CPI caiu de 2,4% para 2,3%. Isso aqui, pessoal, em 2021 chegou a quase 10%, tá? O que o Jerome Powell vai falar disso? Será que ele vai falar que eles precisam esperar mais para ver? Esse CPI de abril, ele já refletiu aqui as tarifas que Donald Trump colocou, tá? Então, o argumento que o Jerome Powell estava usando aí para falar que não iria cortar juros era justamente de que tinha que ver quais seriam os efeitos das tarifas, se iria causar inflação ou não. Então amanhã a gente vai ver o que ele vai falar disso. Se ele falar alguma coisa, tá, que faça o mercado entender que não vai haver corte de juros por agora, que eles vão esperar mais. Se eles usarem a desculpa de falar que o fiscal americano está muito ruim e que é preciso manter os juros mais altos por causa disso, o mercado pode achar ruim, o mercado pode cair. Por um outro lado, se ele falar que não está, se ele comentar alguma coisa de que achou que a pressão inflacionária no mês de abril não foi tão forte aí em função das tarifas, o mercado pode se animar e interpretar isso até como um possível corte de juros ali em julho, tá? Ou talvez até junho, quem sabe, né, o mercado não começa a precificar isso, tá? E pessoal, amanhã às 9 horas da manhã eu estarei lá no canal Educação Real Oficial para está acompanhando aí a divulgação desses dados, tá? Então, não deixem de acompanhar a live, vocês podem mandar perguntas, eu vou tentar responder todo mundo, tá? O link vai estar daqui a pouco lá no canal do Telegram, para quem quiser acompanhar aí esta live. E pessoal, indo aqui para análise de sentimento, tá? O que a gente vê? Long short ratio continua muito baixo, tá? A maioria das pessoas seguem apostando na queda, enquanto a maioria apostar na queda, a gente tende a ter aí o mercado subindo, tá? O mercado normalmente faz o contrário do que a maioria espera, mas o Open Interest tem caído nas últimas horas, né? O Open Interest caindo significa menos liquidez e pode significar mercado parado. Mas eu acho que esse evento de amanhã tem potencial, esses eventos todos na mesma hora têm potencial de mexer com o mercado, tá? Então, eu não sei, eu acho que amanhã de manhã a gente pode ver algum movimento relevante. A gente também não pode deixar de olhar, pessoal, para o mapa de calor de liquidação, tá? O mapa de calor de liquidação está mostrando mais liquidez ali nos 100 mil dólares. Agora, eu não sei se vai buscar aquela liquidez ali, primeiro porque a maioria está apostando na queda, tá? A gente teria que ter uma mudança nisso aí. Eu acho que para o Bitcoin buscar essa liquidez ali nos 100 mil dólares, a gente teria que ter dados macroeconômicos ruins amanhã, tá? Ou alguma coisa ali, o Jerome Powell falar alguma coisa que desagrade o mercado, teria que acontecer alguma coisa nesse sentido aí para a gente ter essa queda. Senão, seria mais provável aí, talvez até o mercado fique estagnado nessa região dos 103, 104, já que o Open Interest caiu bastante, a liquidez diminuiu. A gente também não pode deixar de falar, pessoal, da situação das principais criptomoedas do mercado. Dominância do Bitcoin subiu um pouco hoje, né, corrigindo a queda que ela fez nos últimos dias, tá? Ethereum segue ali naquele cenário da bandeira de alta, parece estar fazendo pullback, o alvo para ela está lá na região dos 2.800 dólares. Solana, meus amigos, sem padrões gráficos novos aqui nos tempos gráficos menores. Nos tempos gráficos maiores, a Solana parece ter ali um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Que se a gente fizer aqui a projeção dele aqui no gráfico de uma hora, a gente vê alvo aí para Solana lá na região dos 210 dólares aproximadamente, tá? ADA Cardano, pessoal, também rompeu para cima um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo nos 98 centavos de dólares. Binance Coin, tá? Rompeu para cima ali um fundinho duplo com alvo lá nos, deixa eu ver aqui, nos 753 da XRP, meus amigos. Parece estar formando ali um triângulo ascendente, mas ela precisa romper a região dos 2,65. Se romper os 2,65, o alvo para ela vai ser na região dos 2,95. Dogecoin, meus amigos, sem padrões gráficos por enquanto. Tron, tá também sem padrões gráficos por enquanto. Token Ton do Telegram, pessoal, parece que voltou para o cenário de topo duplo. Enfim, pessoal, o Token Ton não tá legal para operar não, tá? Cada hora ele tá fazendo uma coisa diferente aí. A AVAX também aí sem um padrão definido por enquanto. Aave, pessoal, segue indo buscar o alvo ali daquele ombro, cabeça, ombro invertido. O alvo tá lá na região dos 245 dólares, tá? Outra moeda relevante aí para o mercado que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, SUI, tá? O gráfico da SUI, meus amigos, tá parado aí, estagnado na região dos 3,90, sem padrões gráficos novos. NIR, pessoal, teve um dia aí de leve queda, né? Mas acabou voltando ali para aquela mesma faixa de preço. Por enquanto dá para dizer que ela não tem um padrão gráfico novo aí, tá? Nos tempos gráficos menores.
E outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Chainlink, tá? Chainlink também tem aí, é uma moeda que eu tenho que falar mais dela aqui no canal, né? Chainlink, pessoal, gráfico da Chainlink tá interessante aí, tá? Ela rompeu para cima nos últimos dias, um ombro, cabeça, ombro invertido, resistiu às quedas do mercado e o alvo tá ali na região dos 21 dólares, tá? Então, Chainlink aí com esse alvo. A maioria das criptomoedas aí seguem estáveis, pessoal. O mercado tá muito legal. E, no mais, irei mantendo vocês atualizados. Vejo vocês amanhã na live lá no canal Educação Real Oficial, às 9 horas da manhã. Até mais, tchau, tchau.